Fala jovem, beleza? Aqui é o professor Alex Siqueira para mais uma aula nessa semana. Essa é a semana 4, né? 2 semanas depois do carnaval. E nessa aula de hoje nós vamos dar sequência, evidentemente, ao nosso estudo, né? Ao estudo que havíamos iniciado nas últimas aulas aí, beleza? Bom, pessoal, eu sou um professor de ótica geométrica nesse início de ano de 2021. E na nossa última aula nós fomos até os princípios da ótica geométrica. Lembra disso? A ótica ela traz essa qualidade de ser geométrica. E quais são os motivos para que eu possa considerar a ótica associada à geometria na matemática, né, pessoal? São 3 princípios, né? Princípio da propagação retilínea da luz, né? Em meios transparentes e homogêneos, a luz sempre propaga-se em linha reta. 2. Princípio da independência da luz. Quando dois raios cruzam seus caminhos, as suas trajetórias são mantidas constantes, né? Elas não são alteradas. 3. Princípio da reversibilidade da luz. Quando nós alternamos as posições da fonte luminosa com a do observador, a direção de propagação luminosa não muda. O que muda é o sentido. Beleza? Bom, pessoal, a partir de agora nós vamos aplicar esses princípios da ótica geométrica. Em alguns casos, né? Esses casos, vocês vão ver aqui que são casos até comuns no nosso dia a dia, no nosso cotidiano e tudo mais. E esses casos iniciais aqui, pessoal, eles servem de antecipação para o que está por vir, que são os fenômenos ópticos. Os fenômenos ópticos propriamente ditos, beleza, pessoal? Bom, galera, além de fazer aqui a explicação, né, dos conceitos que eu quero trazer para vocês hoje, também vou fazer alguns exemplos. Beleza, molecada? Vamos lá então? Rapaziada, então eu começo aqui hoje com a ideia de sombra e penumbra, tá certo? Eu já vou te adiantar que assim, no nosso convívio social cotidiano, existem alguns termos que nós falamos no nosso dia a dia que nós entendemos. Eu vou te dar um exemplo. Poxa, alguém já te perguntou quanto que você pesa. E eu tenho certeza que você respondeu para essa pessoa que você pesa, né, tantos quilos, né? Nós sabemos que massa e peso são coisas diferentes. Massa representa a quantidade de matéria que possui aquele sistema, né? Aquilo que tem a ver diretamente com a inércia daquele corpo. Peso já é o que? Já é um tipo de força, certo, pessoal? Peso é aquele tipo de força associada à gravidade no local onde você está. Tá legal, pessoal? E assim, gente, um outro exemplo também cotidiano que nós também falamos até de forma equivocada, só que nós entendemos, né? No nosso dia a dia. Por exemplo, nossa, eu tô com muito calor hoje. O calor, pessoal, é uma forma de energia térmica em trânsito que flui naturalmente do corpo mais quente para o mais frio. E assim, calor não é uma sensação térmica, calor não é sinônimo de coisa quente, né? Aquilo que você vai tocar assim vai queimar o dedo, por exemplo, ali. Não, 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 não. Mas nós entendemos assim, pô, tô com calor, então estou com aquele desconforto térmico e tal. Isso aí é uma coisa compreensível. Professor, por que você está falando sobre isso, cara? Por causa da sombra e da penumbra. No nosso dia a dia, nós tratamos a sombra como, na verdade, deveríamos tratar a penumbra. Nós utilizamos o conceito de sombra enquanto deveríamos utilizar o conceito de penumbra. Mas assim, tá tudo bem. A gente entende assim, né? No nosso cotidiano. Tá legal? Bom, só estou aqui controlando a ponta dos meus pincéis aqui para a gente começar, beleza? Pessoal, vamos lá então, vamos começar a brincar aqui, ó. Só testar, tá numa uma pressão boa. Tomar uma água. E podemos começar. Vamos lá. Primeiramente, pessoal, sombra e penumbra. Sombra e penumbra, né? Qual que é a diferença de sombra para penumbra? Antes de eu te responder e definir com vocês,
Eu quero trazer aqui duas situações, beleza? Rapaziada, olha só, eu tenho aqui, meu Deus do céu, legal, vamos voltar aqui, deixa eu ver se eu consigo, acho que sim, vamos ver agora, hein? Eu tenho aqui, pessoal, o... Caraca, o que tá acontecendo, cara? De novo, vamos de novo, vamos de novo. Será que eu consigo... Ah, fixei esse cara aqui, fixei esse cara aqui. Agora não tem mais erro não. Vamos lá. Eu tô muito na frente aqui, né? Agora foi. Vamos lá, não me decepcione, hein? Agora foi. Tá de brincadeira comigo, pô. Fala sério. Rapaz, para de rir de mim, hein? Aqui. Aqui, beleza. Tem que escrever mais em cima aqui então, né, ó. Obstáculo. Beleza. Eu tenho aqui uma bola de boliche, pessoal. A bola de boliche, ela vai servir de obstáculo. Eu tenho aqui atrás uma tela. Eu vou chamar isso aqui de tela de projeção. Tá certo, pessoal? E aqui do ladinho, galera, eu vou posicionar aquilo que eu vou chamar de fonte luminosa puntiforme. Beleza? Meus amores, olha só, olha para isso aqui, gente. Puntiforme, né? Puntiforme é aquilo que tem uma forma de ponto, né? As suas dimensões não são relevantes. Nós podemos desprezar as dimensões de uma fonte puntiforme. Então, pessoal, eu vou considerar contigo que toda a luz proveniente, aliás, toda a luz desse ambiente aqui, né, desse experimento que eu estou listando aqui para vocês, parta desse pontinho aqui, tá certo? Então esse pontinho, pessoal, ele vai iluminar para todas as direções, né, para trás, para frente, para todos os lados. Só que, pessoal, pela presença desse obstáculo aqui, eu terei aqui algumas direções da luz emitida por essa fonte luminosa aqui que não vai conseguir chegar na minha tela de projeção. Deixa eu armar aqui, pessoal, a régua aqui assim, ó, para ficar uma coisa melhor, né? Vamos ver se eu consigo usar essa ferramenta aqui. Ela não é muito fácil de usar, não. Vamos lá. Aqui. Ah, show de bola aqui, ó. Então, galera, eu tenho que alguns raios luminosos que partem da minha fonte luminosa, elas não conseguem passar dessa região aqui para cima, né, ó. Por exemplo, um raio que parte daqui, ele consegue vir aqui para baixo e tocar aqui, legal, maneiro, né? Só que um raio que parte por aqui, ó, dessa linha vermelha para cima, né, um raio que vem por aqui, ó, bate na bola de boliche, no obstáculo e não consegue chegar até aqui. Legal? Eu vou pegar de novo a minha régua e vou fazer a mesma coisa aqui, ó, só que em cima. Ó, vamos lá. Aqui assim. Isso. Aqui, né? Aqui tá bom. Beleza. Então o raio de luz, pessoal, ele parte aqui da minha fonte puntiforme. Beleza, tá bom aqui. Show de bola. Então, galera, olha só. Eu acabei de traçar aqui um limite, galera. Um certo limite aqui, ó, para esses raios de luz. Porque, por exemplo, olha, um raio de luz que parte da minha fonte puntiforme, né? Eu nem coloquei aqui, vou escrever aqui para você não perder, né? Eu tenho aqui a fonte. Aqui uma fontezinha, pontinho mesmo, certo? Lembrando que a fonte puntiforme, ela é bem teórica, tá, pessoal? Meramente teórica aí. Porque as coisas têm dimensões, né? Mas só para efeito de experimento mesmo.
Galera, então aqui, gente, eu terei uma situação em que a luz não vai passar aqui nesse meio. Então, o que, que vai acontecer? Ó? Será projetado nesse nessa tela de projeção aqui, ó, essa região aqui, ó, que não é nem um pouco iluminada, uma vez que toda a luz desse ambiente aí é proveniente dessa fonte aqui, beleza? Então essa região aqui assim, ó, toda essa região atrás do obstáculo é uma região que não foi iluminada. E eu consigo ver isso quando ele vem aqui para essa tela. Tá legal, pessoal? Então, o nome disso aqui, ó, é sombra. Sombra. Isso aqui é uma sombra. É uma sombra que foi projetada nessa tela de projeção. Tá certo? Professor, cadê a penumbra então? Nesse caso não tem penumbra. Tá certo? Daqui a pouco eu vou definir com vocês o que é sombra e o que é penumbra, hein? Aí, no caso, eu vou meio que substituir dessa situação a minha fonte. Tá, beleza. E se a fonte possuir dimensões que são levadas em consideração? Ó, vamos ver aqui então, ó. Aqui eu já tenho então, rapaziada, a ideia da fonte que é extensa. Opa, da fonte que é o que, Alex? Opa, moleque, a fonte que é extensa, tá na mão aí, ó. Beleza? Ó, dessa mesma situação eu tenho aqui a minha fonte, né? Essa fonte eu tirei da internet aí uma foto daquela de uma trave de luz, né? Tipo essas lâmpadas que tem na escola, essas lâmpadas em tubo, né? Só que posicionei na vertical ali. Beleza? O nosso obstáculo, mesmo obstáculo, e aqui a nossa tela de projeção. Beleza? Qual que é a diferença entre a fonte extensa para a fonte pontiforme? Cara, a fonte pontiforme, toda a luz proveniente dela, eu vou até travar isso aqui, ó, porque senão vai dar aquele probleminha, né? A fonte pontiforme, galera, ela é uma fonte que toda a luz sai de um mesmo ponto. Aqui não. Aqui eu tenho vários pontos de luz. Por exemplo, eu posso ter um ponto aqui em cima, de onde a luz parte, daqui de baixo, de onde a luz parte, aqui, aqui. Serão vários pontos de iluminação. Tá legal, galera? Então, assim, bom, eu vou escolher aqui dois pontos. Só para facilitar o meu desenho, para você entender legal, eu vou escolher esse ponto aqui, e vou escolher esse ponto aqui. Por exemplo, eu vou chamar o ponto de cima de, por exemplo, A, e o ponto de baixo, por exemplo, de ponto B. Então você pode perceber, pessoal, que a fonte extensa ela é composta de diversos pontos de iluminação. Tudo bem? É que cada ponto desse aqui vai iluminar como se fosse uma fonte pontiforme, né? Do jeito que você viu lá. Então, por exemplo, ó, deixa eu pegar minha régua aqui. O ponto A, ele vai iluminar o meu obstáculo, né? Ele vai iluminar todas as direções. E eu terei algumas direções, galera, que serão bloqueadas pela presença do meu obstáculo. Por exemplo, aqui assim, ó. Eu estou colocando azul, né? Deixa eu colocar um vermelho aqui para ficar padrão. Show. Ó, aqui eu tenho um certo limite aí. E aqui, ó, se eu girar aqui para baixo, posicionar aqui, vamos lá, mais para cá, aqui, foi. Então nós estamos traçando os limites aí da luz proveniente lá do ponto A, beleza? Então nesse meio aqui assim, ó, o ponto A não vai iluminar, beleza? Tudo bem? Beleza. Tá, e o ponto B, professor? O ponto B é a mesma história. Vamos lá, ó. Zero, será que vai? Vai, lógico que vai. Bom, aqui. Então você repara, pessoal, que eu sempre estou traçando os raios aqui, galera, sempre nos limites do meu obstáculo, né? Em cima e embaixo, ó. Aí, foi, na mão, ó.
Beleza, foi. Bom, e aí o que vai acontecer, galera? Nessa situação de fonte extensa, nessa distribuição aí, né, dos raios, o que eu vou ver aqui, galera? Eu vou ver uma região central mais escurona mesmo, né? Bem escura aqui no meio, beleza? E uma região adjacente mais clarinha, né? Mais clarinha. Então aqui eu vou fazer os pontinhos aqui, ó. Os pontinhos aqui, ó. A região central é bem escura e a região externa aqui, ó, seria uma região mais clarinha mesmo, tá certo, pessoal? Quem é quem nesse rolê então? Olha só, eu sei que essa região central aqui, galera, é a sombra, tá certo? E essa região adjacente aqui, ela é a nossa penumbra. Não sei se você conseguiu perceber, espero que sim. Mas qual que é a definição então de sombra e de penumbra, pessoal? Vamos colocar aqui então, ó. Bom, primeiro eu começo com a sombra. Pessoal, nada mais, nada menos, a sombra é uma região do espaço, completamente não iluminada. Beleza? Pessoal, a sombra ela também pode ser conhecida pelo nome de umbra. Umbra. Sombra ou umbra. E a penumbra, né? Penumbra seria uma região do espaço parcialmente iluminada. Beleza? Só para você ver aqui uma coisa, olha só, vamos aqui em cima para você entender bem a coisa. Vamos lá. Imagina só, galera, imagina que eu tenho aqui, ó, um ponto X aqui, aqui um ponto Y, e aqui dentro eu tenho um ponto que eu vou chamar de Z. Tá aqui dentro o ponto Z, beleza? Aqui dentro. Pessoal, você concorda que o ponto X é um ponto de uma região completamente iluminada? Por quê? Porque o ponto X ele consegue ser iluminado por todos os dois pontos. Ó. O ponto A, se ele lança uma iluminação aqui, ele chega aqui, ó, do ponto A até o ponto X. E o ponto B também, ó, o ponto B ilumina o ponto X. Por exemplo, o ponto Y ele consegue ser iluminado pelo ponto A, ó, se você faz uma linha reta não passa pelo obstáculo, só que o ponto Y não é um ponto iluminado pelo ponto B. Né, ó, uma iluminação proveniente do ponto B interceptaria que o obstáculo não chegaria no ponto Y. É por isso que o ponto Y representa uma região que é parcialmente iluminada. Y é iluminado por A, mas não é iluminado por B, tá? E Z não é iluminado nem por A, ó, do A até o Z não tem como, porque bate aqui no obstáculo. E do B até o Z também bate aqui no obstáculo, não chega até o Z. Então isso aí tá a definição. Então, pessoal, quando você vai na praia, você vai ficar na sombra lá, né, embaixo do guarda-sol, você não fica embaixo da sombra, você fica embaixo da penumbra. Quando você vai na praia, as pessoas conseguem ver você embaixo lá do guarda-sol. Se aquilo fosse uma região de sombra, né, uma sombra mesmo, ninguém conseguiria te ver, porque se você precisa ser iluminado para ser visto, e se você está numa região que não tem iluminação, ninguém te vê. Legal? Galera, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Olha só. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Beleza, foi aqui, ó. Aqui do ladinho tá bom. Pessoal, questão de sombra, gente, é questão de geometria. Você vai ver. Vamos lá.
Para determinar aqui a altura H, uma fonte de luz pontual está do chão, plano e horizontal, foi realizada a seguinte experiência. Colocou-se um lápis de 10 centímetros, né, 0,10 metro de altura, perpendicularmente sobre o solo, em duas posições distintas. O lápis está aqui na posição P e depois na posição Q de queijo. A posição P está exatamente na vertical que passa pela fonte, e nessa posição não há formação de sombra, né? Eu diria que a fonte é tipo o sol a pino. Sol a pino é sol de meio-dia, aqui na nossa cabeça, bem em cima da gente, né? Então aqui não é formada nenhuma sombra. Agora, conforme ilustra a figura. Na posição Q de queijo, a sombra do lápis tem comprimento 49 vezes menor que a distância entre P e Q. A altura H é aproximadamente quanto? Meus amores, olha só, vocês vão ver comigo aqui, gente, que ótica geométrica é uma matéria que ela é muito, mas muito resolvida com relações geométricas simples. Por exemplo, aqui, ó. O Sol aqui, a fonte luminosa, ela ilumina esse lápis aqui, né? Na posição P. Aqui não tem sombra, né? Quando o lápis vem para a posição Q, o Sol vai iluminar aqui e vai formar uma sombra, né? Supondo... O Sol não, né? A fonte luminosa aqui. Beleza? Então vamos desenhar aqui essa sombra. Eu estou usando a régua porque eu gostei dessa ferramenta aqui, ó. Dá para fazer uma coisinha bem legal com ela. Aí, aqui, ó, show de bola. Então, nessa posição aqui, ó, eu tenho aí, ó. Beleza? Então, eu diria para vocês que, por exemplo, a luz da fonte ilumina aqui, beleza? Tá aqui. Deixa eu dar um zoom maior para você ver aqui a brincadeira, né? Tá aí. E nesse caso aqui, ó, a luz da fonte, ela atinge... Nossa, posso melhorar muito isso aqui. Atinge aqui o lápis na parte de cima. E aqui não há formação de sombra, beleza? Gente, olha só. Você consegue ver aqui dois triângulos, não consegue? Eu tenho esse triângulo grande aqui. Eu vou chamá-lo de triângulo grande, tá? Ele é um triângulo retângulo, porque o lápis está perpendicular nas duas posições, beleza? Eu sei que o tamanho desse lápis aqui é igual a 10 centímetros, né? Ou seja, 0,10 aqui, né? 0,10 metros. Tanto nessa posição aqui como nessa posição aqui também, tá, pessoal? Beleza? E a brincadeira aqui é a seguinte, ele falou que a sombra aqui, ó, formada nessa região, porque aqui tem uma sombrinha, né, ó, uma sombrinha aqui, ó. A sombra formada aí nessa região, pessoal, ela tem um tamanho 49 vezes menor que a distância entre P e Q. Então, olha só que bonito. Eu vou falar o seguinte pra vocês, ó, não quero complicar minha vida não, gente, não sei você. Mas eu vou chamar a distância entre P e Q de 49x, por exemplo. Então, se esse pedacinho é 49 vezes menor do que a distância de P até Q, então aqui é x, concorda? Tu concorda, cara, que x é 49 vezes menor do que 49x? Eu acho que sim, né? Então, pessoal, eu tenho aqui uma semelhança de triângulos, galera. E é sempre assim, ó. Eu diria para vocês que o triângulo maior ele é semelhante ao triângulo menor. Tá legal, chuchu? Vamos lá então, galera, olha só. Como é que eu faria a semelhança de triângulos? Eu gosto de fazer semelhança de triângulos assim, né? Ó. A altura do triângulo maior está para a altura do triângulo menor. Assim como, just like, a base do triângulo maior está para a base do triângulo menor. Beleza? Quem é a altura do triângulo maior? É o Hzão mesmo. Legal?
Quem é a altura do triângulo menor? O triângulo menor é esse carinha aqui, né? E a altura dele é a altura do lápis, que vale 0,10. Beleza? A base do triângulo grandão, ó, é a distância de P até a ponta até a ponta aqui da sombra, né? Então é 50, né, pessoal? 50x, né? 49x mais x é 50x, beleza? E eu vou dividir isso aqui pela base do triângulo menor, que é o x mesmo. Então eu posso cortar o x com x. Passa para lá o 0,10 multiplicando com 50 e todo mundo aqui já nasceu sabendo que 50 vezes 0,10 é igual a 5 metros. Beleza, moleque? Então aqui, meu jovem, aqui, ó, cadê? 5 metros. Resposta, letra E de EBA. Fui aprovado no vestibular no ano de 2021. Boa, moleque. Vamos lá? Próximo assunto, galera. Próximo assunto. Vamos falar sobre câmara escura de orifício. Beleza? Câmara escura de orifício. Galera, a ideia da câmara escura de orifício, ela representa a ideia de você enxergar alguma coisa, de você fotografar alguma coisa, de você filmar alguma coisa. Você que postou aquele boomerang lá no seu story anteontem, né? Lembra assim, tipo assim, ó. Vou fazer um boomerang aqui pra vocês, ó. Um boomerang assim, ó. Tipo assim, você que fez isso aí, cara, você fez isso utilizando como base esse princípio que eu vou passar para vocês aqui agora. Legal? Câmara escura de orifício. Câmara é uma caixa escura porque ela é tingida de preto por dentro para evitar reflexões internas desnecessárias. Você sabe, né, pessoal, que quando algo que é preto recebe a incidência de uma luz, aquilo absorve, não reflete. E de orifício, porque é um orifício, um buraquinho aqui de entrada da luz. A pergunta é: como que a imagem de uma pessoa consegue adentrar uma câmara escura, molecada? Olha só, galera. Bom, eu vou fazer aqui a régua, né? A pessoa, ela a pessoa é uma fonte luminosa primária, não é? Então a pessoa, ela vai refletir luz. Vamos imaginar que exista um ponto de reflexão de luz aqui na cabeça dessa pessoa. Que essa pessoa vai refletir a luz aqui nessa direção, vindo para baixo e entrando aqui na minha câmara escura. Legal? E vamos imaginar que exista aqui, ó, outro ponto de reflexão luminosa dessa pessoa, que parte lá do pé dela. Deixa eu posicionar melhor isso aqui, peraí. Aqui já tá bom. Pode ser por aqui, beleza. Opa. Eu não sei porque meu mouse aqui apaga quando eu faço essa retinha. Fala sério, hein? Então, aí que tá o detalhe, pessoal. Vamos imaginar, galera, que essa pessoa, todos os pontos de reflexão do corpo dessa pessoa fazem a mesma coisa, né? Então aqui, gente, basicamente, a luz que essa pessoa refletiu entrou aqui nessa câmara escura, basicamente, ó, a luz que estava embaixo subiu e a luz que estava em cima desceu. Então, a imagem é formada aqui atrás, ó, da pessoa, e essa é uma imagem invertida, tá bom, pessoal? Lá dentro dessa câmera escura, se isso aí for uma câmera fotográfica, tem filme fotográfico ou tem um detector de imagem de uma câmera digital. Mas o que importa aqui é o seguinte, pessoal, é que essa pessoa que será representada pelo objeto, né? Essa pessoa, ela tem uma altura, beleza? Ela tem uma altura. Essa altura aqui, pessoal, é representada pela letra O de objeto. Essa pessoa está a uma certa distância
da entrada da luz dessa câmara escura. Beleza? Como tu pode ver aqui, ó. Essa distância é chamada de P. Da mesma forma que a imagem ela foi formada no fundo da câmara lá, ó, a uma certa distância da entrada de luz. Aqui eu vou falar que é um P'. E a nossa imagem no interior da câmara, ela apresenta um tamanho que eu chamo isso de I. Tá legal? Reparem, pessoal, que aqui eu tenho dois triângulos. Eu tenho esse triângulo grandão aqui, esse triângulo pequenininho aqui. Esse ângulo é igual a esse, porque são opostos pelo vértice. E fazem jus aí ao segundo princípio da ótica geométrica, que quando dois raios se cruzam, eles não sofrem desvio nas suas trajetórias, né? Esse aqui é um ângulo igual a esse. Eles são ângulos alternos internos, né? Duas retas paralelas cortadas por uma transversal. E aquele ângulo de cima pode ser igual a esse aqui, mas não necessariamente é. De qualquer maneira, nós temos uma semelhança de triângulos aqui também, ó. O triângulo maior é semelhante ao triângulo menor. Legal? Fazer o seguinte aqui então, pessoal, ó. É a altura do triângulo maior. Aliás, vou fazer diferente aqui, pessoal, porque assim, para você ter uma imagem, você precisa ter um objeto. Então eu vou fazer da imagem para o objeto, ó, do menor para o maior. A altura do triângulo menor está para a altura do maior, assim como a base do triângulo menor está para a base do triângulo maior. Qual que é a altura do triângulo menor? É o valor do tamanho da imagem, I. A altura do objeto, O. Distância, base aqui, né, do triângulo menor é o P'. E a base do triângulo maior é o P. Então nós descobrimos aqui uma outra expressão matemática aqui, tá, pessoal? Legal, rapaziada? Isso aí é um dos princípios da ótica geométrica sendo estabelecidos diretamente. Tá certo, galera? Rapaziada, depois nós vamos fazer mais exemplos, né, sobre câmara escura de orifício. Temos alguns exemplos, inclusive da sua apostila, que depois eu vou fazer alguns exemplos. Mas aqui nós temos essa relação, você pode usar direto essa fórmula aqui. Eu quis fazer aquele exemplo com vocês lá da sombra, porque ali você tem que ter um cuidado maior para você conseguir enxergar a coisa acontecer, né? Conseguir enxergar os triângulos e tudo mais. Nesse caso, você já pode usar uma fórmula específica, tá? Eu vou terminar essa aula de hoje, pessoal, falando sobre eclipses. Legal? Bom, pessoal, o eclipse é quando um corpo luminoso, né, está emitindo sua luz e algum outro corpo celeste entra na frente desses raios luminosos, fazendo com que observadores tenham uma certa impressão de como o ambiente se apresenta, de como que um astro é escondido numa sombra e assim por diante. Beleza? Olha só, o primeiro eclipse que eu vou trazer para vocês aqui, ele é chamado de eclipse lunar, né? É o eclipse que ficam alinhados o Sol, a Terra e a Lua. Desculpe aqui, pessoal, isso aqui é uma mera representação, tá, galera? Os tamanhos e as distâncias não são essas, tá? E olha só, o Sol é uma fonte extensíssima, bem extensa, não é pontiforme não. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pensar com vocês aqui que o Sol, ele apresenta dois pontos de iluminação. Eu tenho esse ponto A aqui e eu tenho esse ponto B aqui. Legal? Fora todos os outros, né? É claro, beleza? Bom, o ponto A, ele vai iluminar para todas as direções do universo, tá, pessoal? Do universo. Só que a presença da Terra aqui, galera, vai fazer com que uma certa parte da luz proveniente do ponto A não consiga passar pela Terra. A Terra servirá de obstáculo aqui agora. Aí, beleza? A mesma coisa acontece com o ponto B.
Ó, o ponto B aqui, ó, ele vai iluminar, por exemplo, nessa direção, que é o limite, né? E, por exemplo, nessa outra direção aqui, ó. Tá bom aqui, né? Tá aí. Beleza? Pessoal, eu acho que vocês já sabem o que representa essa região aqui. Essa aqui é uma região de sombra, não é? E essa região adjacente aqui é uma região penumbral, né? É uma penumbra. Beleza? Rapaziada, o eclipse lunar, ela acontece em dias de lua cheia, tá, pessoal? Por exemplo, a lua inicia o seu movimento aqui com direção aqui. Legal? O eclipse lunar, ele acontece em 3 momentos, né? Eu tenho o eclipse lunar penumbral, quando a lua está aqui. Ela ofusca um pouco a luz que ela reflete do sol, né? O brilho, entre aspas, dela diminui um pouquinho, certo? Quando a lua está aqui, ó, é o eclipse lunar parcial, ela começa a desaparecer. E quando ela está aqui, é o eclipse lunar total. Sempre quando um observador vive o eclipse lunar, ele consegue visualizar todos os 3 momentos. O começo, o meio e o fim dele aí. Depois de um tempo, pessoal, a lua, ela volta a aparecer do outro lado ali. Legal? Você já deve ter ouvido falar da lua de sangue, né? A lua de sangue acontece quando, dependendo da posição entre a Terra e o Sol, os raios solares eles entram e saem da atmosfera terrestre. E quando os raios saem da atmosfera terrestre, há uma, há uma dispersão da luz, fazendo com que a luz vermelha presente na luz do Sol seja desviado mais para essa região da sombra. E a luz violeta, azul, mais para fora. E aqui todas as outras cores, né? Tipo assim, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Tanto para cima como para baixo, né? Aqui é para fora e o vermelho vem para dentro aqui, ó. Então, querendo ou não, a lua, quando ela vai chegando na região de sombra, ela vai apagando e vai ficando vermelha ao mesmo tempo. É uma coisa linda. Não sei se você já teve a experiência com ela aí. Eu tenho o eclipse mais bonito. Ano passado teve esse eclipse aqui em Vitória. Deu pra ver, só que o eclipse solar, quando não é total, existe um problema, porque assim, às vezes as nuvens ficam na frente, você precisa de técnicas para ver o eclipse, né? No último eclipse que teve aqui, não sei se foi ano passado ou nesse ano, acho que foi ano passado, foi ano passado. Eu consegui ver usando uma técnica chamada técnica de projeção, né? Um telescópio de projeção, ele projeta a luz, né, o objeto numa tela, num papel, alguma coisa assim, você vê que não é de você ver a olho nu nem no ocular da minha, sei lá, do meu telescópio, né? Bom, pessoal, aqui a situação é parecida, ó. Aqui no eclipse solar, eu tenho que a Lua entra no meio, na frente do Sol e da Terra, né? Eu vou pensar aqui, pessoal, em 2 pontos de iluminação no Sol, né? O ponto A aqui e o ponto B aqui. São pontos estrategicamente selecionados, tá, galera? Para facilitar um pouquinho aqui a compreensão, tá? E ficar um desenho um pouco mais harmônico mesmo. Bom, eu vou fazer o desenho logo direto. Ó, ponto A, ele ilumina para todas as direções, só que a Lua bloqueia ali, né, algumas direções. Já vou fazer do ponto B que também aqui, ó, esse aqui está na mesma direção, né? Bem exagerado o desenho, tá, pessoal? Só para você ver aqui mesmo a coisa acontecendo, tá? Vamos ver aqui, ó. Beleza, aqui ficou legal, hein? Gostei, hein?
Beleza, tá ótimo aqui. Beleza. Tá, legal. Então aqui, ó, você percebeu essa relação, ok? E aqui na Terra, vou até dar um zoom aqui na Terra, ó. Aqui na Terra, jovem, o que vai acontecer? Eu tenho essa região aqui central, exagerada até, né? Essa é uma região que você pode compreender que, forçando um pouco a barra, seria uma região de sombra, né? Uma pessoa que está nessa região da Terra aqui, pessoal, ela visualiza o mais belo, a mais bela manifestação astronômica que é possível de ser vista aqui na Terra com certa regularidade, né? No caso, é o eclipse total. Total, eclipse total. Aquele eclipse que o Sol entra na frente ali a Lua entra bem na frente do Sol. Fica aquele contorno na Lua, bem bonito mesmo, tá? E aqui, nessa regiãozinha de fora, aqui assim, né? As pessoas que vivem essa região veem o eclipse parcial, como aconteceu aqui na Grande Vitória no ano passado. Parcial. Legal, pessoal? Então, rapaziada, eu trouxe para vocês aqui hoje algumas aplicações dos princípios da ótica geométrica, tá? Falamos sobre sombra e penumbra, falamos sobre câmera escura e completamos aqui falando sobre eclipses, beleza? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, algumas aplicações dos princípios da ótica geométrica. O professor Alex fica por aqui e eu já te deixo aqui aquele abraço, aquela referência. Até a próxima aula e valeu, molecada. Um abraço, fui!